Se você é um aluno ou estudante que está se preparando para os grandes vestibulares e não sabe nada, absolutamente nada, sobre Era Vargas, fica comigo porque eu vou te ensinar tudinho nesse vídeo sobre Era Vargas, tudinho que você precisa saber sobre esse assunto para você dominar no vestibular. Então, bora! Era Vargas é um assunto bem conhecido, porém bem detalhado, por relatar vários contextos e processos que aconteceram no nosso Brasil no governo de Getúlio Vargas. Por isso que eu preparei essa aula para você, estudante, para você saber dominar bem esse assunto e para também facilitar a sua vida e te acalmar quando se fala desse conteúdo e que também você possa acertar as questões no vestibular para conquistar a sua tão sonhada vaga em uma universidade pública e de qualidade. Meu nome é Carlos Henrique, também conhecido como Carlão, sou youtuber educacional de história e estou aqui para auxiliar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Então vamos lá, minha gente, vamos falar então, sobre o período da Era Vargas, que é um período que fez parte também da nossa história, da história do nosso Brasil, que durou 15 anos, de 1930 a 1945, qual houve também diversas transformações sociais, políticas e econômicas em nosso Brasil. Então vamos falar também sobre esse período importante, que é bastante cobrado nos vestibulares, que é necessário, essencial também termos conhecimento sobre esse período histórico, esse momento, esse fato histórico que aconteceu em nosso Brasil. Bom, primeiramente, minha gente, a gente deve saber que a Era Vargas teve 3 períodos, que são eles: o governo provisório, que é de 1930 a 1934, o governo constitucional, que é de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que é de 1937 a 1945. Então vamos lá, minha gente, o governo provisório. Nós sabemos que o governo provisório é a forma como é chamado então o período inicial em que Getúlio Vargas ele governou o Brasil, que se iniciou em 1930, quando foi nomeado presidente logo após a Revolução de 1930, é importante você saber isso, e foi até 1934, quando ele foi reeleito em eleição indireta, a qual deu início também ao governo constitucional. E o que a gente deve saber? Quais são os fatos que aconteceram durante esse período do governo provisório? O primeiro fato que aconteceu foi o quê? A Revolução de 1930. O segundo foram os planos de Vargas para o Brasil. Quais eram os planos de Vargas para o Brasil naquela época? A criação de um código eleitoral e a Revolução Constitucionalista de 1932 e também a Constituição de 1934. Gente, então, primeiramente, antes de falarmos mais profundamente sobre o governo provisório, a gente deve saber então o que foi a Revolução de 1930, que antes do primeiro período que Vargas estava sendo presidente provisório no Brasil, teve a Revolução então de 1930. E o que foi essa revolução? Ela foi o fruto da crise que atingiu a política brasileira no final da Primeira República. E essa crise, ela aconteceu em decorrência do quê? Em decorrência da entrada dos tenentistas, que era um grupo social também naquele momento, que eu vou fazer uma videoaula específica com vocês, explicando sobre o tenentismo, e das disputas que ocorreram entre as oligarquias que controlavam a política do país. Essa crise ela vai se estabelecer muito quando o presidente Washington Luiz ele vai passar por cima do acordo com Minas Gerais. Ele vai lançar então um candidato paulista na disputa pela presidência. E quem é esse candidato paulista? É o Júlio Prestes. Então, em decorrência dessa quebra de acordo, porque ele passou do acordo com Minas Gerais, vai ser lançada então uma aliança liberal. O que essa aliança liberal fez? Ela fez com que os representantes das oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba lançassem o Getúlio Vargas como candidato à presidência do Brasil, aonde Getúlio Vargas
nesse momento que estava tendo a Aliança Liberal, ele já foi deputado federal entre 1923 e 1926, ele já foi ministro da Fazenda entre 1926 e 1927, e ele era então governador do Rio Grande do Sul. Então vai ter uma aliança que vai reunir, né, esses três estados, o Rio Grande do Sul, a Paraíba e Minas Gerais, que vão colocar então Getúlio Vargas para ser eleito presidente. E aí o que vai acontecer? Vai ter a eleição lá, só que Vargas ele não vai ser eleito, porque ele vai perder os votos. E então, por causa disso, parte da Aliança Liberal vai levantar uma conspiração, ou seja, um levante contra o governo que estava sendo estabelecido, levando então ao assassinato do João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, e logo após esse acontecimento, vai haver um levante contra o governo de Washington Luiz, o qual, no dia 3 de outubro e no dia 24 de outubro, Washington Luiz vai ser tirado do cargo dele, né, de presidente, sobre Washington Luiz, e depois de algum tempo, o Getúlio ele vai ser levado então a presidente provisório, ou seja, um presidente temporário, não está fixo ali, em 3 de novembro de 1930. E aí, minha gente, que começa então o nosso governo, o primeiro período da Era Vargas. O primeiro momento de Getúlio Vargas vai ter como objetivo fazer o quê? Organizar uma nação visando a formar uma Assembleia Constituinte que elaborasse então uma nova Constituição, para que a partir daí uma eleição presidencial fosse organizada no Brasil. Então, ou seja, a ideia dele era o que também? Formar, né, uma Assembleia Constituinte para organizar a eleição presidencial no país naquela época. Então, era a primeira parte que ele queria focar, o objetivo desse primeiro governo. Só que, no entanto, minha gente, Vargas também ele vai ter outros planos para o Brasil. E quais eram esses planos? O primeiro deles é a centralização do poder em sua figura, porque o Vargas ele usava muito do autoritarismo, ou seja, ele é o monarca, ele é o que impõe, é ele quem determina, é ele quem manda no meio, é ele quem manda naquele negócio. Então, a primeira parte do plano dele vai ser essa centralização do poder em sua figura. A segunda parte vai ser reformar todo o modelo político brasileiro, porque ele temia que as oligarquias tradicionais retomassem o poder, se caso fossem convocadas novas eleições de imediato. E uma das marcas do governo de Vargas era o quê? Eram as medidas centralizadoras, e dentre essas medidas estavam quem? A dissolução do Congresso Nacional e das assembleias legislativas estaduais e municipais. E também a substituição dos governadores de estado por interventores nomeados pelo próprio Vargas. Agora, minha gente, essas ações elas vão gerar insatisfações por parte da elite política, principalmente em São Paulo, aqui em 1932. Nisto, o Vargas ele vai fazer o quê? Para acalmar, sabe? Dar um pouco mais de calma à população, para o povo, ele vai fazer então um novo código eleitoral, que vai possuir o quê? As seguintes determinações: a criação da justiça eleitoral, a adotação do voto secreto, a imposição da obrigatoriedade do voto, a concessão do direito de voto e do direito de se candidatar às mulheres maiores de 21 anos, minha gente. Só que aí, minha gente, além desse código eleitoral, Vargas ele vai convocar a eleição para a formação de uma Assembleia Constituinte para 1933. Só que ainda o povo vai estar insatisfeito. A criação do Código Eleitoral não satisfez o povo. Por quê? Além de exigir uma nova Constituição e uma nova eleição de imediato, os paulistas eles estavam implorando, estavam insatisfeitos com os interventores que foram nomeados pelo Vargas. Então o que eles estavam exigindo? Exigindo que estivesse ali um interventor de São Paulo que fosse um paulista e civil. E também havia a questão do café, pelo governo ter federalizado o controle da política do café com a criação do Conselho Nacional do Café em maio de 1931. E então, esses fatores, essas insatisfações,
com o povo, do povo, com o governo de Vargas, por ele não colocar o interventor de São Paulo que fosse um paulista e civil, vai criar então, vai gerar revoltas que contribuíram então para a Revolução Constitucionalista de 1932, que foi iniciada no mês de julho. E então, minha gente, essa revolução de 1932, ela vai se transformar também em uma guerra civil que vai durar 2 meses. Pelos cartazes naquela época, eles montaram esses cartazes para chamar o povo a essa revolução. Por aí vocês observam, para completar o batalhão aliste-se, ou seja, estão chamando as pessoas para fazer parte dessa revolução. Por quê? Os paulistas, os paulistanos não estão satisfeitos, eles querem o interventor que represente São Paulo ali no governo de Vargas. Eles querem um paulista e um civil naquele período. Por aí a gente vê também nesse cartaz do meio, abaixo, a ditadura. O que representa? Esse daí também esse cartaz pegou um modelo também do bandeirentismo naquela época. Se vocês forem observar a forma que foi feito o desenho, as vestes dos personagens e tudo mais, as armas e tudo mais, tudo isso também era um modelo, um modo que os bandeirantes se vestiam naquele momento. E também os cartazes eram bastante chamativos, ou seja, eles queriam chamar realmente a população para participar então dessa revolução, desse movimento que estava ali presente naquela época. E aí o que vai acontecer nesse período? As fábricas elas foram adaptadas para a produção de equipamentos bélicos, as joias vão ser arrecadadas entre a elite paulista para reverter os valores obtidos para a compra de armamentos, ou seja, de armas. Vamos ter armas, porque agora isso daí vai se transformar em uma guerra civil que vai durar 2 meses. Soldados, eles foram mobilizados em massa para a luta, como mostra o cartaz. Os soldados também, os paulistas, não foram páreos para as forças do governo, e eles se renderam então àquele período, oficialmente no dia 1º de outubro de 1932. Nessa época, minha gente, é importante a gente lembrar o seguinte, que só tinha os paulistas naquela revolução, não tinha mais nenhuma outra participação, não tinha mais nenhum outro país, nenhum outro estado aliado a eles. Então, só eles estavam participando naquele momento. E com isso, como o governo de Vargas já estava sendo forte, eles não foram fortes o suficientes para nessa revolução contra o governo de Vargas. Então, eles acabaram perdendo e fracassando naquele momento. E logo então, em seguida, o Vargas ele vai prender os rebeldes, vai expulsar os oficiais do exército e, além disso, ele vai caçar os direitos civis dos principais implicados nesse levante. Ele vai despachar para o exílio as lideranças políticas e militares do Estado e também vai mandar reorganizar a força pública e vai reduzir também ao status de órgão policial, que era isso que o Vargas fez. Vocês querem fazer uma revolução então? Ninguém passa em cima de mim agora, eu vou passar em cima de vocês. Eu sou autoritário, é eu que mando, é eu que sou o que governo aqui. Então era assim que era a imposição, né? A posição de Vargas no seu governo. E aí, minha gente, nós vamos ter então a Constituição de 1934. Ela vai ser promulgada, quer dizer, divulgada em 14 de julho de 1934 e ela ficou caracterizada por ser bastante moderna. E o que essa Constituição ela vai pregar? Ela vai reduzir os poderes do Executivo e ela vai estipular o mandato presidencial para 4 anos sem ter reeleição. Ou seja, se a pessoa já está ali, a presidente do Brasil, ela só vai poder estar ali há 4 anos a presidência. Depois de 4 anos, vai vir uma outra pessoa para substituí-la. Era assim que a Constituição de 1934 pregava. Então, ou seja, depois de 4 anos não poderia estar o mesmo presidente ali. Ele só poderia estar entre esse período de 4 anos. E então, minha gente, vamos passar para o governo constitucional. O que aconteceu no governo constitucional? Os fatos que marcaram esse governo constitucional, que foi de 1934 a 1937, foi o período da radicalização política.
também vai ter os grupos políticos, que é a Ação Integralista Brasileira e também a Ação Nacionalista Brasileira, e as características também da Ação Integralista Brasileira, e também vai surgir o programa político da Ação Nacionalista Brasileira. Então, vamos lá. Governo constitucional e a radicalização política. Minha gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que nesse momento de governo estava tendo o quê? Em todo mundo estava tendo uma forte repercussão. Nesse momento do governo constitucional de Getúlio Vargas, apesar de for curto, não foi um governo muito calmo. Por quê? Foi um governo de muitas greves, feito de muitas greves. Foi um período que várias pessoas montaram grupos políticos com suas ideias, com suas defesas, com suas opiniões. E não só no Brasil, minha gente. A gente também tem que lembrar que nesse momento da história estava surgindo por todo mundo uma forte repercussão, uma forte radicalização política em que vários grupos se posicionavam e criavam suas próprias opiniões e defendiam conforme os seus interesses. Então, a gente observa que até hoje, nos dias atuais, está tendo esse período de radicalização, onde os grupos se dividem em direita e esquerda, cada um prega conforme a sua forma de agir, a sua forma de pensar, conforme os seus argumentos e opiniões. Então, esse período de divisão já estava aí no momento de Vargas. E então, isso vai refletir na tendência mundial em que as democracias, então, federativas e liberais, elas estavam em decadência e os regimes autoritários estavam surgindo por todo lado. E então Vargas, o que ele vai fazer no seu projeto de poder? Ele também tinha a intenção de radicalizar a forma que governava, ou seja, mudar a sua forma que governava, aumentando mais o seu poder presidencial. Então, ou seja, a cada mudança que Vargas tinha, a cada mudança política que Vargas fazia, era para aumentar o seu status, a sua postura presidencial naquele período. E daí, minha gente, vão ter o quê? Os grupos políticos. Como eu disse para vocês, nesse período, o que vai surgir? Vai surgir fortes figuras presidenciais em todo o mundo que não vão respeitar muito a democracia e o liberalismo econômico. Então, em todo o mundo, eu digo, não só no Brasil, vão surgir então grupos políticos para defender as suas ideias e também, por muitas vezes, ir contra aos governos autoritários que existiam naquela época. E aí vai ter quem? A ação, o primeiro deles que surgiu aqui no Brasil também, foi a Ação Integralista Brasileira, que foi um movimento liderado por Plínio Salgado, que surgiu no meio do movimento constitucionalista de 1932. Essa ação, ela era de cunho fascista, influenciado pelos europeus, ou seja, recebeu uma influência europeia, que apresentava ideias anticomunistas e antiliberais. E inicialmente eles apoiaram o governo Vargas, porém, com o estabelecimento do Estado Novo, eles promoveram então o levante integralista que ocorreu em 11 de maio de 1938, a fim de derrubar o governo. Logo no decorrer eu vou explicar para vocês o porquê que inicialmente eles estavam com o apoio de Vargas e depois eles não receberam mais o apoio do governo. E além disso, é importante lembrar que Salgado ele tinha participado da Semana de Arte Moderna de São Paulo, que aconteceu em 1922. Só que ele se posicionava contra também essa Semana de Arte Moderna. Ele era autodidata, ele foi jornalista, ele foi eleito deputado em 1928 e ele fundou também a Sociedade de Estudos Políticos, a qual reunia um grupo de conservadores contra as ideias comunistas e tudo mais. E segundo o Plínio Salgado, ele vai falar que o ser humano ele era destinado a um propósito mais elevado, ou seja, o ser humano ele tinha algo a mais. E ele não deveria se preocupar somente em satisfazer as suas necessidades imediatas. Então, ou seja, o ser humano sempre vai mais do que o além, vai muito mais do que além. É isso que ele pregava. E então, ele vai ser eleito deputado para a Assembleia Constituinte de 1934 e depois vai se reeleger para presidente, mas ele foi suspenso, devido ao golpe que houve em 1937,
pelo governo de Vargas, e no entanto, os integralistas apoiavam esse golpe, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, porque um dos integrantes do integralismo naquela época, chamado Olímpio Mourão Filho, ele redigiu o Plano Corre. O que foi o Plano Corre? Foi um plano falso, um golpe do governo de Vargas para formar então o Estado Novo, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E além de Plínio Salgado, vão existir outros integrantes também desse movimento, como o Gustavo Barroso, o Abadias Nascimento, o João Cândido, o Walter Moreira Salles, Magalhães Pinto, o Santiago Dantas e dentre muitos outros também. Bom, e as características da ação integralista brasileira? Como eu disse a vocês, se inspirava em ideias fascistas, defendia o nacionalismo, a participação de mulheres e negros na presidência, combatia o comunismo e o liberalismo, porque eles eram anticomunistas e antiliberalistas, e eles também eram contra opositores da ação nacionalista liberal. Bom, e aí além disso, eles também possuem alguns símbolos, né, que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro deles é a saudação, que significa, né, eles falavam Anauê, que eram de origem tupi, que significava o quê? Você é o meu irmão. Então, se você chegar na rua e falar Anauê, então você quer dizer para aquele cara, você é o meu irmão. Quando a pronunciavam, eles erguiam os braços que nem os fascistas, ó. Olha só a forma que eles erguiam os braços. Era igualzinho também ao movimento fascista europeu, que nem os fascistas europeus naquela época. Bom, e o lema deles era quem? O ditado Deus, Pátria e Família. Era o que eles pregavam. O uniforme, eles se vestiam de camisa verde, onde ficaram conhecidos como camisas verde ou galinhas verde, como vocês veem aí na imagem. A bandeira deles, o símbolo era a letra grega sigma, que simbolizava o quê? Soma. Aí na bandeira, como vocês veem na imagem, o círculo todo era em azul. E a bolinha, né, que ficava no centro aí, o círculo que ficava no centro, estava pintado de branco, e aí tinha essa letra grega sigma, que simbolizava soma, ou seja, vi mais pessoas para esse movimento, mais pessoas para participar desse movimento, que era fascista e anticomunista naquela época, e antiliberalista também. E aí, minha gente, vai surgir também um levante integralista em 1938, porque eles não vão receber o apoio total de Vargas, vai ter um momento que Vargas vai deixar eles de lado, e com isso vai ter um levante contra o governo de Vargas, que é quando Vargas os rejeitou, e alguns integralistas eles vão resolver então pegarem armas para derrubar o governo. Olha só, um grupo se dirigiu ao Palácio Guanabara no dia 11 de maio de 1938, que é a residência de Vargas, e eles vão conseguir entrar nos jardins e vão começar a atirar contra a casa ali, onde se encontrava o presidente e a sua família. Só que rapidamente eles foram dominados, ou seja, não conseguiram vencer o governo de Vargas, e mais de 1.500 pessoas foram presas nesse movimento. O Salgado, ele não estava ali, né, presencialmente, ali fisicamente, mas ele apoiou esse movimento ideologicamente. E então ele vai ser condenado ao exílio, onde ele vai se dirigir a Portugal e vai voltar somente no ano de 1946, minha gente. E aí vocês observam a imagem, né, deles indo para o Palácio do Guanabara e o noticiário que surgiram, assaltaram o Guanabara para tomar conta do Brasil. Aí surgiu também um noticiário para todo o Brasil para saber o que esse movimento queria fazer com o governo de Vargas. Bom, e aí vamos ter a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, que vai ser uma organização política que vai ser fundada pelo Partido Comunista do Brasil em 1945. É importante a gente lembrar que a diferença da AIB para a ANL é que eles eram fascistas e a ANL era comunista. Então, ou seja, Vargas rebaixava a ANL e, temporariamente, em alguns períodos, ele estava apoiando a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, que era, então, dos seus planos de governo. Então, a gente tem que perceber essa liderança, né, essa diferença entre esses dois grupos políticos, um fascista e outro socialista.
a organização ela vai surgir quando um grupo de intelectuais e militares, socialistas e comunistas descontentes com o governo de Getúlio Vargas, vão se reunir e começar a elaborar as bases para lutar contra o fascismo, o imperialismo e o integralismo. Olha só, uma luta, um grupo político lutando contra outro grupo político, que era o principal objetivo de Vargas. Então ela vai ser liderada por Luiz Carlos Prestes, que é esse homem que vocês veem aí do lado, o qual comandou, né, entre 1925 e 1927 o movimento Coluna Prestes, que é uma luta contra as elites naquela época. E aí a aliança entre os integralistas e o governo vai se tornar ilegal em 1935. Por que vai se tornar ilegal? Por causa de um discurso de Carlos Prestes propondo a queda do governo. Então, ou seja, eles eram totalmente contra ao que o governo de Vargas pregava. Então ele vai propor esse discurso para levantar, então, aumentar a queda do governo de Vargas. E mediante esse discurso, né, Vargas ele vai temer a aliança, então. O que ele vai fazer? Que foram feitas pelos integralistas, ele vai mandar então fechar essa organização integralista, baseando-se no quê? Na Lei de Segurança Nacional ou na Lei Monstro. Então, ou seja, depois daquele discurso de Carlos Prestes, o Vargas agora ele vai temer com essa aliança que estava tendo entre os integralistas, e agora ele vai fechar essa organização, ele não vai querer mais aliança com integralista nenhuma. Organizemos, pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer jamais a afirmação do grande Stalin de que, em política, para não nos equivocarmos, devemos olhar para diante e não para trás, não para o passado, mas para o porvir, o futuro que nos cabe construir com os materiais de que dispomos, com as forças que efetivamente possuímos e na base da realidade econômica, social e política de nossa terra e do mundo. É o que nós, comunistas, havemos de fazer com o apoio do povo e, mais particularmente, com o proletariado de São Paulo. Salve, povo de São Paulo! Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. Aí nós temos o programa político da ANL. Qual que era, né, o que eles pregavam naquele momento? A suspensão do pagamento da dívida externa no Brasil, a luta contra o latifundiário e o imperialismo, a defesa da reforma agrária, a nacionalização de empresas estrangeiras, a garantia da democracia e a constituição de governo popular, e além disso também a liberdade individual e o direito social, que eram que eles pregavam naquele período. E aí, minha gente, vai surgir um porém. A ANL, junto com o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, vai acabar sendo protagonista de um movimento que vai ter o objetivo do quê? De tirar Vargas do poder, que é o chamado do quê? De intentona comunista, que vai acontecer entre 23 e 27 de novembro de 1935, no Recife, Natal e o Rio de Janeiro. Esse movimento vai ter como objetivo fazer o quê, minha gente? Acabar com o governo de Vargas, quer dizer, vai ter como objetivo parar o governo de Vargas. Só que esse movimento, a intentona comunista, não vai dar certo, porque eles não tiveram uma boa organização, fracassaram bastante, e então o governo de Vargas foi páreo, então, para acabar com esse governo. E por causa disso, minha gente, esse governo vai abrir mais uma brecha para que Vargas aumentasse mais a sua autoridade, mais a sua imposição política no seu governo naquela época. Então, ou seja, ninguém pode se levantar contra Vargas, porque Vargas está no poder, Vargas está no topo ali na sociedade. O que ele mandar, todos têm que obedecer. Então, esse aí foi mais um motivo que Vargas quis então impor mais o seu poder, não deixando que nenhuma classe, nenhum grupo político detone ele.
E aí, minha gente, vai ser feito o que então? Vai surgir então nesse período o Estado Novo. Depois desse período do governo constitucional, vai vir então o Estado Novo, que é a forma que Vargas vai fazer o quê? Vai impor mais o seu poder agora. Vargas vai ter mais autonomia, vai querer ter mais oportunidade e nem vai ter mais vice-presidente junto com ele. Agora ele é o presidente, é ele que comanda. O Estado Novo vai surgir nesse período o quê? A Constituição de 1937, ou a Constituição Polaca, com a liderança do Getúlio Vargas. E aí, o que essa Constituição vai pregar? Vai ter também a construção do Estado Novo, o golpe do Estado Novo, o Estado Novo também, e o fim do Estado Novo, porque tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. A Constituição de 1937, ela vai pregar o seguinte: ela vai pregar que vai ter uma extinção, que são as leis, né, que vigoravam, né, que estava tendo nesse período da Constituição. Ela vai pregar o quê? A extinção do Legislativo, a supremacia do Executivo, as leis trabalhistas naquela época, a suspensão dos partidos políticos, a proibição de greves, porque antes do período de 1937 estava tendo muita greve. E agora Getúlio Vargas está proibindo greve. E é importante a gente lembrar que nesse período a Constituição ela era outorgada, ou seja, diretamente pelo presidente. Foi feita diretamente, né, divulgada pelo próprio presidente. É ele que está impondo aqueles direitos, é ele que está impondo aquelas ordens. E aí vai ter muito o que? Autoritarismo no Estado Novo. Vai ter também muito o que? Populismo e o trabalhismo também. Vai ter também a CLT, a criação da consolidação das leis trabalhistas, e vai ter também a criação da carteira de trabalho. Nesse período vai ter o que também? O sindicalismo tutelado, ou seja, agora se você quer reivindicar os seus direitos sindicais de trabalhistas, vai ter que estar o quê? A tutela do Estado. Você vai ter que depender diretamente do Estado. Seus direitos às férias, a vales, alimentações, os seus direitos a tudo como trabalhador tem que estar vinculado diretamente com o governo, com o Estado naquela época. Vai ter também a intervenção do Estado na economia, vai ter também a industrialização. Vargas, ele preza muito nesse período pela industrialização, a criação de fábricas agora para formar novos produtos, formar novas mercadorias, formar novos elementos. Então, Vargas ele vai impor também bastante industrialização no Brasil nesse momento. E aí, minha gente, que vai ter o momento principal daí. A criação da DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. O que esse departamento fazia? Ele fazia as suas propagandas, as suas imprensas, só que tinham que ser direcionadas à imagem do próprio Getúlio Vargas, ou seja, a favor do próprio Getúlio Vargas. Agora a população vai vendo novas propagandas e vai imaginar Getúlio Vargas com uma outra imagem, com uma outra opinião. Vargas como o pai dos pobres, como aquele que supre as pessoas. Então, a DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, vai fazer bastante isso. Divulgações pelas mídias, pelas propagandas, a favor, então, da figura de Vargas. E aí, minha gente, vai ter o quê? A construção do Estado Novo. Construção do Estado Novo. O que vai acontecer nesse período de construção? Vai ter o que, minha gente? A intentona comunista, ela vai ser o quê? Vai ser mais um pretexto para Vargas plantar um regime autoritário no Brasil, ou seja, mais uma brecha. Agora ele vai ter mais autoritarismo no Brasil. E aí, no entanto, o seu governo já vai dar sinais também nesse período que estavam caminhando para esse acontecimento. Ou seja, Vargas ele já estava impondo também, antes desses períodos, algumas coisas, alguns elementos de autoritarismo sobre a figura dele. E aí, como que? A gente pode citar a aprovação da Lei de Segurança Nacional, que fornecia poderes a ele, e o fechamento também da Ação Nacionalista Libertadora. E aí,
Quando a intentona aconteceu, Vargas ele pressionou os parlamentares para aprovar então o estado de sítio, aonde vai ser feita também uma perseguição aos comunistas, né? As pessoas que eram opostas ao seu governo, que participaram também desse movimento. E vai ter também a criação do Tribunal de Segurança Nacional, ou seja, mais imposição ao governo dele. Esse Tribunal de Segurança Nacional, minha gente, era muito autoritário, prezava, fazia muitas censuras, muitas torturas naquele momento contra as pessoas que eram contra ao governo de Vargas. Ninguém poderia ser opositor a ele. Todo mundo tinha que ser a favor do Vargas naquele período, porque ele, se alguém fosse opositor a ele, ele fazia fortes censuras, fortes torturas contra as pessoas naquele período. E aí, gente, vamos ter então o golpe do Estado Novo. O que vai surgir nesse período? É importante a gente ressaltar que o golpe, além de ampliar os poderes presidenciais de Vargas, vai ter o objetivo de garantir a sua continuidade no poder. Ou seja, o que Vargas estava pensando ali? Minha gente, calma aí. 1934, né, a Constituição de 1934, puxa, eu vou ter que ficar 4 anos aqui no governo, eu quero ficar mais tempo, eu não quero ficar só 4 anos aqui. Então ele teve a ideia do seguinte, de fazer um golpe do Estado Novo, que vai acontecer entre 1936 e entre 1937, vai surgir candidatos para a presidência no Brasil. E entre eles vai ter o Armando Salles, o governador de São Paulo, o José Américo, que era político também de visões autoritárias da Paraíba, e o Plínio Salgado também, que era o líder do integralismo, né, da ação fascista naquele período. E aí, como Vargas ele queria neutralizar todos os políticos para permanecer no poder, ele vai se aproveitar do quê? Do temor da classe média no comunismo. Então, ou seja, ele vai se aproveitar do medo da população e vai criar o quê? O Plano Corre. O que esse Plano Corre pregava? Era um falso documento que foi redigido por Olímpio Mourão, como eu já disse, que narrava um suposto golpe comunista no Brasil. Só que era um documento falso, era um documento mentiroso. Então ele se aproveitou do medo da população com o comunismo naquela época e implantou então esse Plano Corre para ser um golpe do Estado Novo, um golpe para ele permanecer no poder, para ele ter continuidade no poder naquela época. E aí ele foi apresentado à nação como verdadeiro setembro de 1937, e aí a nação ficou com pânico, ficou com medo. E agora, minha gente? E agora? Agora tá tendo o plano aí de ação comunista, o suposto golpe comunista agora. E logo após isso, o que o Vargas vai fazer? Ele vai autorizar o cercamento do Congresso, vai dispensar os parlamentares e vai apresentar então uma nova Constituição para o país. E aí que vai ser redigida por Francisco Campos. Quem foi o Francisco Campos? Ele foi o ministro da Justiça e foi o defensor então da implantação de uma ditadura também no país. Ele era a favor também desse governo ditatorial. E foi em 10 de novembro de 1937 que ficou marcado então pelo autoritarismo e pela censura também. E aí já estava dando início, minha gente, ao Estado Novo, ao período do Estado Novo naquela época. Agora é Vargas que manda, se alguém for oposto a ele, vai ser censurado, vai ser torturado. E agora, quem manda agora no poder é ele. Vargas é a figura, o poder centralizador naquela época. E aí, minha gente, vai surgir então agora realmente o Estado Novo. O que vai surgir nesse período? O Departamento de Imprensa e Propaganda vai montar então essas imagens do Vargas para a população. Vargas vai ser conhecido como o pai dos pobres, ele que vai suprir a necessidade de todos, ele que vai suprir a necessidade da população. Então, o principal objetivo do departamento de imprensa era mudar então a forma com que o povo via eles. E vocês acham agora que eles vão ser contra, que o povo vai ser contra Vargas? Não, o povo agora vai estar a favor de Vargas, porque agora as propagandas vão surgir aí, tudo sendo a favor da imagem do próprio presidente, para aumentar o seu poder, para aumentar a sua continuidade no governo naquela época. E aí vocês observam essas imagens dele olhando para as crianças, dando carinho nas crianças, falando com as crianças, que representam realmente o povo naquele período, o povo seguindo ele, ouvindo as suas palavras. Então a imagem dele
era como se fosse uma imagem do pai dos pobres, o pai que faz o bem para todos, o pai que faz o seu papel como presidente. Então era basicamente isso que o Departamento de Imprensa e Propaganda fazia naquele período, que era divulgar então a imagem a favor do próprio presidente. Vai também surgir nesse período os surgimentos culturais presentes, como Noel Rosa, em Aquarela do Brasil. Vai surgir também novos surgimentos culturais, então, ou seja, cultura, músicas, carnaval, vão estar presentes nesse momento também da época do Estado Novo, né? Na época do Getúlio Vargas. Vai ter o Noel Rosa, vai ter a Carmen Miranda com Alô Alô Carnaval, vai ter também a Nossa Senhora de Aparecida, que é a padroeira do Brasil de 1931, e também a formação do Palácio Capanema, Gustavo Capanema. E aí a gente vê então os surgimentos, né, culturais que estavam presentes dentro desse período. E aí, minha gente, vai ter o quê? O fim do Estado Novo. O que vai acontecer então? Por que surge esse fim do Estado Novo? Minha gente, nós temos que lembrar o seguinte: 1930 a 1945 está surgindo o quê? O período da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, o mundo agora está sendo impactado pela Segunda Guerra. Países de tríplice aliança, eixo e tudo mais estão em combate, estão em guerras. Lembrando então que também é uma guerra ideológica, então, ou seja, guerras contra imagens, culturas, povos, raças, nações, etnias. Então o mundo está sendo impactado pela Segunda Guerra Mundial. E aí, o que vai acontecer? Os submarinos alemães, eles vão naufragar navios brasileiros no Oceano Atlântico em 1942, minha gente. E aí a população, vendo tal acontecimento, ela vai pressionar então o Getúlio Vargas, o presidente, para declarar então guerra contra os alemães. Só que pensa no seguinte, minha gente: Vargas era o quê? Ditatorial. Vargas, ele tinha características fascistas, características de um governo ditatorial e tudo mais. E Adolf Hitler, no período lá na Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, também tinha essas características fascistas, autoritárias, ditatoriais. Só ele que comanda, só ele que tem um poder autoritário naquele período. E aí vai surgir uma questão: Vargas vai lutar contra aquilo que ele realmente pregava? Aí a nação vai começar a estranhar o governo de Vargas. Oxe, vai falar: nosso presidente está pregando autoritarismo, ditatorial, está pregando ordem, está pregando poder, e vai lutar contra aquele país que também preza, que também faz a mesma coisa que ele prega. A população vai começar a desconfiar então do governo de Getúlio Vargas. E logo após isso, os Estados Unidos vão emprestar 20 milhões de dólares para o Brasil para ajudar nesse confronto contra os alemães. Vai ser construída também a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí então, minha gente, a população vai estar insatisfeita com o governo naquele período. Eles vão começar a se cansar do governo de Getúlio Vargas. E aí, então, foi o governo, né, o poder de Getúlio Vargas foi deposto no dia 29 de outubro de 1945, aonde as tropas militares vão invadir então o Palácio do Catete e vão forçar também a renúncia do presidente. Então, ou seja, uma renúncia, né, um poder que estava desde 1930, 15 anos aí de governo, foi entregue então em 1945, por causa que não tinha mais o que fazer. Ele teve que abrir oportunidades para conceder anistia aos presos políticos, ele teve que permitir a liberdade de organização partidária, ele teve que convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e teve que marcar novas eleições, ou seja, caiu paraquedas para o Getúlio Vargas, porque agora a população já percebeu que ele estava indo contra aquilo que ele realmente pregava, então a população desconfiou dele e começou a ficar insatisfeita com o governo de Vargas. E assim foi o fim da Era Vargas, minha gente. O fim do Estado Novo. E, minha gente, só para deixar bem claro também o entendimento de vocês, a Era Vargas aí, ó, a gente vê a Era Vargas em um resumo animado que foi feito, né, pelo Politique,
onde eu recebi também uma indicação de uma amiga minha, Jéssica, né, que ela mostrou para mim, né, esse desenho. E aí a gente vê as várias fases do governo de Getúlio Vargas, em 1930, ele alegre e tudo mais, em 1931, contente ali, em 1932, né, com essa cara de meio estranho, sabe? Em 1933, 1934, em 1935, então a gente vê as diversas fases, né, do governo dele, em 1936 e também de 1937, onde ele está bravo, está desconfiado com alguma coisa. Então a gente vê esse período, o resumo de toda a Era Vargas também nesses desenhos. E aí, minha gente, vamos treinar então uma questão com vocês, né? Duas questões com vocês de vestibular. A Era Vargas no vestibular. Vamos lá, minha gente. Há duas questões que eu peguei aqui. A primeira foi essa, Enem de 2014, que diz assim o enunciado: elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário ao que, minha gente? Se a gente for interpretar o cartaz, ver a forma que os personagens estão, ver a vestimenta deles, como eu disse para vocês lá no começo sobre a Revolução de 1932, vocês vão saber então que é a alternativa A, ao bandeirantismo, que é o símbolo paulista que foi apresentado em primeiro plano. Então a gente vê aí nessa interpretação, né? Não tem a ver com a experiência francesa, não tem a ver com os ideais republicanos, não tem a ver com o protagonismo das forças armadas, não tem a ver com o papel figurativo de Vargas na política, não. É ao bandeirantismo, é uma cópia que eles fizeram, uma associação que os paulistas fizeram com o período do bandeirantismo naquela época. A alternativa D é a correta. E temos a questão do Enem 2017. O enunciado ele diz assim: nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da conciliação de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Aí temos a fonte História do Brasil, São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de 2002, que foi adaptado, e o enunciado nos diz assim: no contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e movimento sindical foi caracterizada pelo quê, minha gente? Gente, além da gente ter uma interpretação, uma questão de Era Vargas, quem já estudou movimento social sabe que também houve a época do sindicalismo, em que os trabalhadores lutaram pelos seus direitos. Só que no contexto aí da Era Vargas, para ter os seus direitos, como diz o enunciado aqui, como as férias e a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Então, ou seja, tudo dependia. Se você quer ter férias, quer ter a possibilidade de ter os seus direitos, você tem que depender, ser membro totalmente do governo de Vargas naquela época. Não tinha jeito, você tinha que estar ali aliado, ser membro daquele governo. Então, você interpretando dessa maneira, você já ia saber então que a alternativa correta é a alternativa E, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, ou seja, direito trabalhista vinculado então a essa tutela do Estado naquele período, minha gente. Mas e aí, você entendeu agora o assunto? Já entendi. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, me faz um favor, curta esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, comente sobre esse vídeo, compartilhe com seus amigos, colegas e familiares, pois isso vai ajudar muito no meu trabalho. E é isso, gente. Tchau, tchau, meus queridos. Até mais.